Muito bem, meus amados. Eu lhes convido a abrir suas Bíblias hoje no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 30, versículo 32. Gênesis 30, 32. Bom, qual versículo nós estamos lendo e qual é o contexto daquilo que estamos lendo agora? Se trata da vida de Jacó e de Labão. Labão era o sogro de Jacó e por permissão de Deus, Deus levou Jacó, o tirou da terra natal de Jacó para levá-lo num lugar chamado Harã, aonde o sogro de Jacó estaria. Mas claro, Jacó construiu sua vida, casou com Lia, casou depois com Raquel e, com propósito, Jacó foi tratado debaixo de um teto, debaixo de uma autoridade chamada Labão. E a Bíblia diz que depois de trabalhar 14 anos de graça por Labão, Jacó decide já voltar para sua terra natal. E se reúne com Labão e diz: Labão, já chegou o tempo, eu preciso voltar. Porém, Labão, espertinho, que queria usufruir e manipular Jacó, porque Jacó era um bom trabalhador, um homem que andava com Deus e fazia prosperar os negócios de Labão. Então, Labão insiste e diz assim para Jacó: Jacó, fica mais tempo. Qual é o seu salário? Quanto você quer? Eu vi a semana passada que Labão, ele era um macaco velho, era uma pessoa muito esperta e sabia prender Jacó. Mas, claro, por uma diretiva por parte de Deus, Jacó propõe para Labão um trato, um pacto, né? Um pacto de palavra. E nós vamos ler esse pacto que Jacó propõe para Labão. Veja, está em Gênesis 30, 32. Disse Jacó: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los como roubados. E disse Labão: de acordo. Ou seja, Labão disse: tudo bem, vai ser assim, né? Seja como você diz. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Bom, vamos procurar entender o que Jacó fez. Jacó fez um trato com Labão que
tudo aquilo que no rebanho as fêmeas, as ovelhas, os bodes, produziram como sendo crias com listras, os salpicados, ou seja, com manchas, seriam da propriedade, seriam da propriedade de Jacó. Mas aquelas ovelhas que nasceriam brancas, né, ou de outra forma que Jacó falou, pois seria de propriedade de Labão. Foi um trato, mas com certeza a Bíblia não fala se foi por sonho, se foi por visão, ou até mesmo por audivelmente a revelação que Jacó teve, mas foi totalmente uma direção por parte de Deus, que Jacó teve para Deus o prosperar. Pois hoje nós vamos falar sobre prosperidade, né? Quem não quer ser próspero, né? Muitos querem ser prósperos. A prosperidade é um tema, inclusive, muito comum daquilo que se fala dentro das igrejas evangélicas. Mas hoje eu vou falar sobre prosperidade. Porém, eu vou colocar a prosperidade dentro daquilo que a prosperidade precisa e convém estar. Mas Deus, sim, meus amados, é um Deus de prosperidade. E eu vou ensinar você a serem prósperos, debaixo das condições e princípios que a Bíblia nos ensina a serem prósperos. Estão preparados? Então vamos lá. Dentro da estratégia que Deus deu para Jacó propor para Labão, na verdade, os carneiros eram geralmente brancos. Da maneira mais comum, em quantidade, eram brancos e os cabritos eram pretos. E a proposta que Jacó fez para Labão parecia favorecer Labão. À vista, no natural, era uma proposta que parecia favorecer Labão. Mas, na verdade, atrás de tudo isso, havia uma estratégia dada por Deus ao próprio Jacó. As estratégias e os métodos que Deus usa para lhe abençoar e para lhe prosperar não são estratégias comuns. Quando se trata de um Deus que direciona a vida de uma pessoa que decide obedecer a Deus. Então vamos falar sobre direção divina, sobre prosperidade, sobre direção divina. Muitas pessoas têm ideias. No passado, eu era uma pessoa de muitas ideias, mas nem todas as ideias que eu quis colocar em práticas foram bem-sucedidas na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a diferenciar as ideias dadas e inspiradas pelo Espírito Santo e as ideias dadas por uma mente criativa, porque sou uma pessoa que realmente tem uma faculdade de criação linda por parte de Deus. É um dom dado por Deus. Porém, existe uma diferença muito clara entre ideias geradas pelo Espírito e ideias geradas pelo sentimento, pela carne do homem. Então, muitos têm ideias, muitos formatam planos e métodos para enriquecer sua própria vida. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos lançar nosso pão sobre as águas. E está no livro de Eclesiastes, e eu vou falar sobre isso.
lançar nosso pão sobre as águas e mais à frente nós encontraremos esse pão. Nós vamos estudar e entender a chave da prosperidade mediante a revelação daquilo que o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, nos explica. Agora, eu quero deixar bem claro que Deus, Ele tem prazer em prosperar os que são fiéis em tudo na sua casa. Há uma prosperidade. Sim, podemos falar sobre prosperidade, mas para aqueles que são fiéis em tudo na casa do Senhor. Mas buscar em Deus os métodos do seu sucesso irá certamente lhe surpreender muito, porque Deus não age como o homem age. Aquilo que Jacó propôs para Labão parecia uma desvantagem, mas na verdade Jacó apenas propôs algo que Deus estava gerando dentro dele. E na verdade, escuta isso porque isso é muito importante, antes de Jacó voltar para a sua terra natal, lhe faltava algo: ser próspero. Porque mesmo que Jacó quisesse voltar para a sua terra natal, Deus fez muitas coisas na vida de Jacó. E eu vou falar o que Deus fez na vida de Jacó. Mas o fim de todas as coisas, para Deus fechar com chave de ouro, vamos falar assim, e fazer com que Jacó volte para a sua terra natal, onde ele foi humilhado, pois Deus quer que quando um homem humilhado, mas sai por direção divina, Deus quer que quando ele volte com honra e não desonra. Quando há obediência, não parcial, mas uma obediência completa ao Deus Todo-Poderoso. Então, antes de Jacó voltar para a sua terra natal, lhe faltava ser próspero. Até então, Jacó fez prosperar Labão por causa de quê? Por causa da presença de Deus que o acompanhava. Ou seja, Deus estava com Jacó. E porque Deus estava com Jacó, pois Labão se beneficiava, obrigatoriamente. Agora, lembre-se que Jacó, ele trabalhou quantos anos? 7 anos para ganhar. Ele foi enganado, né? Mas para ganhar Leia, e depois teve que trabalhar 7 anos de graça para adquirir Raquel. Ou seja, no total, Jacó teve que trabalhar 14 anos sem receber salário nenhum. Claro, recebia comida, mas não tinha salário. Nada era de Jacó. Olha isso, 14 anos. Né? Então, Jacó teve que trabalhar 14 anos de graça para receber Raquel e Leia. Mas, o que muitos pensariam em tudo isso? O que muitos pensariam em relação até mesmo às coisas de Deus? Será que Deus está comigo? Muitos pensariam que esses 14 anos que se passaram seriam anos de desperdício. De fracasso, até mesmo financeiro. Muitos pensariam nisso. Mas o que Deus pensava naquele momento acerca de Jacó? Coloca-se, por favor, no lado de Deus, na perspectiva de Deus. Porque quem vai entender Deus? Aquele que procura entender os pensamentos de Deus. Quanto mais você vai
procurar entender o Deus da Bíblia, mais vocês estarão aptos a se aproximarem dele e a prevalecer no centro da vontade de Deus. O que Deus pensava naquele momento? Quando Jacó trabalhou 14 anos. O que Deus pensaria? Pois eu vos digo, Deus, Ele não inverte valores. O Senhor não inverte valores. Anota isso, por favor. Mais vale tratar o caráter de um homem durante 14 anos, ou o que for necessário para tratá-lo, e logo enriquecê-lo, do que enriquecer um homem sem ser tratado para depois de ser rico, esse não saber administrar o que recebeu por parte de Deus. Eu vou repetir. Mais vale tratar o caráter de um homem durante 14 anos, ou até mesmo mais tempo, se é necessário, para tratá-lo e depois de ser tratado, trazer riqueza para ele, do que um homem ser rico no início, porém, não ter caráter, não ser trabalhado por Deus, porque certamente essa pessoa que é rico vai perder sua riqueza, ou vai fazer das suas riquezas a pedra de tropeço, para essa pessoa não estar nos caminhos de Deus. Pois muitos entraram na OSCE, nesse ministério que vocês estão assistindo, quebrados em todos os sentidos. Mas entende que antes de Deus lhe dar a estratégia da sua prosperidade financeira, antes de Deus lhe mostrar o que deves fazer com as ovelhas e com os bodes, pois Deus o levará a prepará-lo para que vocês sejam homens dignos dele, homens tratados e reconhecíveis como sendo filhos da luz. Pois antes da revelação das ovelhas malhadas, não é aquilo que Jacó recebeu? A revelação das ovelhas malhadas e dos bodes listrados, salpicados, antes de Deus lhe dar uma estratégia sobre como prosperar nos dias da manhã, antes da revelação das ovelhas malhadas, você deve se submeter ao primeiro passo. Qual foi o primeiro passo que Jacó precisou submeter? Encontrar-se com Deus em Betel e ter sua experiência sobre quem é Deus. Lembra-se que Jacó teve sua experiência em Betel, viu uma escada onde anjos subiam e desciam. Primeiro, conheça Deus. Não espera receber o dom da prosperidade vindo de Deus, sendo que antes você não o conhece. Primeiro passo, conheça Deus. Conheça Deus. Segundo passo, se submeter a uma autoridade para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. Esse é o segundo passo. No caso aqui, Jacó esteve debaixo do teto de Labão, porém com um propósito, porque Deus quis que Jacó estivesse debaixo do teto de Labão. Em terceiro lugar, qual é o próximo passo? Terceiro lugar, aprender a ser um pastor de verdade. Jacó aprendeu a ser um pastor de verdade,
apto a pastorear suas ovelhas, suas duas ovelhas, suas duas esposas, Leia e Raquel. Resumindo, apto a cuidar da sua casa. O que adianta você orar, profetizar sobre finanças que você vai receber, ou qualquer falso profeta dizer para você, tu vai ser próspero, tu vai receber, se tu não cuida da tua casa, se tu não aprendeu a conhecer o Deus de Israel de verdade na tua intimidade, e o que dizer, se você não é uma pessoa que sabe cuidar da sua casa, como Deus vai te dar riquezas? Se as riquezas espirituais, que são maiores do que as naturais, tu não as valoriza e tu não as coloca em prática. Que tipo de Deus vocês querem servir? Quem vos ensina acerca das coisas de Deus? Se Deus houvesse queimado etapas e enriquecido Jacó antes da hora, vocês acham que Jacó seria o mesmo Jacó? Da agora? De agora? Certamente não. Certamente não. Pois dá riqueza e poder a um tolo e verás o estrago que ele vai fazer. Porque a tolice procede de um homem que não tem Deus, de um homem sem Deus. Certamente aquilo que vou falar agora possa representar aquilo que muitos estão vivendo ou no seu passado viveram e mesmo por ter passado por certos ministérios assim do Evangelho da prosperidade, mais uma vez eu digo, o Senhor é um Deus que prospera, que tem prazer em prosperar os seus filhos. Porém, não existe Evangelho da prosperidade. Existe um Evangelho que abrange uma globalidade de assunto que sustentado por o princípio da palavra de Deus. E se você tira um, pois tudo desaba. Porque as coisas que vêm de Deus, do Pai das luzes, vai depender de uma coisa, da nossa obediência, não parcial, mas total. E o que muitos por aí fazem em campanhas financeiras para iludir multidão a pensar que elas vão prosperar em 7 semanas, 7 campanas, e não faltem. Espera aí. Só que o problema é que esses ladrões, que para muitos estão atrás disso, eles não ensinam que Deus possa precisar de 14 anos para tratar o homem, para que este se torne a imagem de Jesus. Essas pessoas não determinem 7 semanas. Pois para Jacó, este precisou de 14 anos para receber aquilo que precisou receber. Quem são esses homens que determinam pela fé aquilo que precisam receber? Sendo que essas pessoas determinam 7 semanas. Quando Deus pode determinar, se Ele quer, segundo a sua vontade própria, 14 anos. Tudo vai depender do quanto você precisa aprender
para você se tornar um homem apto a receber as boas dádivas de Deus. Pois essas pessoas determinam as semanas e os dias para que os pobres, sem entendimento, mas também culpados pela concupiscência da sua própria carne, da sua própria ganância, sejam assaltados até extrair tudo delas. Pois Deus não age assim, meus amados. Deus não faz isso. Deus, Ele dá quando você está preparado para receber. Quem é homem para determinar o quanto Deus precisa de tempo para lhe tratar? Quem é o homem para estabelecer isso? Pois assim como a parábola do vinhateiro, Jacó, a figueira, aceitou ser plantado na vida do pai, na vinha do pai, mas ali, o que aconteceu com Jacó? Jacó aceitou passar pelas 4 estações. Lembra? Inverno, primavera, verão e outono. Jacó aceitou passar pelas 4 estações para depois aparecer os frutos em Jacó. Agora, nós aqui, nós não vamos enganar vocês. Nós não vamos falar o caminho daquilo que muitos, pelas suas próprias concupiscências, gostam e querem ouvir. Uma solução imediata, rápida e eficaz. Receber na hora. Será que tu está apto a receber aquilo que tu está pedindo por parte de Deus? Qual é a sua concepção acerca das coisas de Deus? Um Papai Noel, um Deus que dá apenas quando você quer? Ou um Deus que lhe dá mediante aquilo que você está apto a receber, conforme a sua capacitação e sabedoria de poder administrar aquilo que Deus quer depositar nas suas mãos? Nós não vamos enganar aqui na OSCE a sua vida. Porém, se você quer um resultado imediato ou receber na hora, então a única opção que conhece é que você receba do diabo. Choca vocês? Vocês querem um resultado imediato? Então só o diabo pode lhe dar. Como assim, pastor Cris? Porque o diabo, ele dá rapidamente. Por isso que muitos abandonam a Deus. Porque Satanás dá a solução rápida. Ele dá aquilo que sua carne deseja. Mas as coisas por parte de Deus se adquirem progressivamente e pela paciência, porque a paciência produz perseverança e a perseverança produz paciência na provação. No tempo em que Deus está tratando o seu caráter, tratando o homem e a mulher que quer ser de Deus. O diabo, ele dá rapidamente. Por quê? Para lhe estragar. Satanás dá rapidamente para lhe estragar, mas Deus lhe dá no tempo devido para lhe usar. Como um canal de bênção. Consegue entender isso? Pois não se constrói um Jacó do dia para o outro, meus amados. Agora, claro, acredito que qualquer outro discurso que não seja esse, seja a opção que muitos querem optar a escolher. Por quê? Porque segundo essas pessoas, é o caminho mais rápido. Agora, para edificar sua fé, meus amados,
para lhe encorajar. E eu lhes digo que Deus prospera. Sim. Sim, Ele prospera. Seja em sonho, seja em visão ou pela própria palavra, muitos que estão nesse ministério da OSE, que estão me vendo neste momento, receberão estratégias para enriquecer dentro da área que Deus determinou que vocês ocupem, em nome de Jesus Cristo. E quando isso acontecer, é porque Deus estimou que você estaria apto a poder gerenciar, guardar e administrar aquilo que Ele quer depositar nas suas mãos. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar, meus queridos, no versículo 37. Versículo 37, Gênesis 30, 37 diz assim: Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e destacou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Tremendo, tremendo. Ou seja, Deus mostrou para Jacó que se este obedecesse, mesmo que possa parecer louca e fora do normal, então com certeza o sobrenatural iria acontecer. Pois sobre as diretivas do Senhor, e eu vos falo, apenas sobre as diretivas do Senhor, lança seu pão. Lança seu pão, assim diz a palavra, Eclesiastes 11:1. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobreviverá a terra. E eu vou falar o que isso significa. O sábio, vocês querem ser sábio? Pois o sábio, ele lança seu pão. O que é o pão? Seu trabalho, o fruto do seu trabalho. O dom que Deus lhe outorgou. Pois o sábio, o que ele faz com aquilo? Ele lança seu dom sobre as águas. Sobre as águas. Quando a Bíblia trata de água, a Bíblia não se refere a águas paradas, mas ele se refere a águas vivas, águas que fluem. São a água do Espírito Santo. É a palavra do Senhor que lava, que purifica. E assim diz o livro de Eclesiastes, que o sábio toma seu pão, seja seus empreendimentos, seja aquilo que deseja fazer para multiplicar os seus dons, mas ele lança o seu pão, o seu dom, sobre as águas, sobre a palavra que lhe é revelada. Jacó, ele fez um trato com Labão, porque lançou seus negócios, seus empreendimentos sobre quê? Sobre as águas, não paradas, sobre as águas vivas, sobre a revelação que Jacó recebeu por parte de Deus. O seu pão, aquilo que Deus tinha dado para ele, os projetos de prosperidade de Jacó, pois foi lançado sobre uma revelação da palavra que Deus deu para Jacó. E assim diz a palavra,
que se você lança seu pão sobre as águas, sobre a palavra que você revela, que você recebe por parte de Deus, sobre a unção do Espírito Santo que se move, o que vai acontecer? Depois de muitos dias, ou seja, no tempo determinado por Deus, o fluir das águas do Espírito vai tomar essa palavra, vai tomar o seu talento, vai tomar e pela direção de Deus, depois de alguns dias, tu o acharás. Assim diz o Senhor. Tu o acharás. Que tremendo. Reparte com 7 e ainda com 8. Ou seja, o pão que tu lançou se multiplicou 7 e 8 vezes. Por quê? Porque essa pessoa teve uma diretiva por parte de Deus. Mas para ter uma diretiva por parte de Deus, você tem que aprender a ouvir Deus. E para ter as diretivas por parte de Deus, só um homem que tem intimidade com Deus é capaz de ser direcionado por parte de Deus a ser próspero na vida financeira, quando este, em primeiro lugar, aprendeu a ser um Jacó. A ser fiel no pouco, aliás, no nada, no deserto, depois no pouco, debaixo do teto de Labão, no pouco, e depois, quando este, no nada e no pouco, foi fiel, estava preparado para ser tremendamente próspero financeiramente. Financeiramente. Que tremendo, meus queridos. Lança aquilo que você tem recebido por parte de Deus sobre a revelação que a palavra lhe revelará. E ali as águas do Espírito que se movem levará o seu dom a se multiplicar. Levará seu dom a se multiplicar. Quem está entendendo? Diga amém. Jacó lançou seu pão quando Deus lhe direcionou a fazê-lo. E pelas águas do Espírito, Deus o levou a ver o resultado da sua obediência mais tarde. Quando as ovelhas e bodes, avistando as varas, procriaram filhotes malhados e salpicados. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Pois aquilo que Deus induziu a Jacó fazer é um verdadeiro ato profético. Porque o ato profético, ele não procede de um capricho daquilo que um homem deseja receber. Mas um verdadeiro ato profético procede do Espírito e não de um desejo de um homem profetizar pela sua própria conta em querer receber aquilo que deseja receber. Um ato profético é aquilo que Jacó fez, porque teve uma direção de fazê-lo e assim aconteceu. Glória a Deus. Vamos continuar. Que tremendo, né? Como Deus está nos ensinando aqui. No versículo 40, e eu termino. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs às fases do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte. E não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho,
não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Que coisa linda, que coisa linda. Anota o que eu vou lhe dizer agora. Quando Deus decidir lhe abençoar, saiba que se existe uma parceria entre você, Jacó, e Labão, se você tem uma parceria dentro de um trabalho, porque muitos que estão me vendo aqui, eles trabalham com outras pessoas, tem uma parceria juntos. Pois sabe que se existe uma parceria entre você, Jacó, e Labão, ou um Labão, pois será necessário que guarde o que é seu. Guarde o que é seu e dê o que é de Labão. Guarde o que é seu e dê a Labão aquilo que é de Labão. Existem alianças parciais e também existem parcerias que não são alianças íntegras. E eu gostaria de falar sobre isso, porque isso é muito importante. Muito importante. Assim como tem pessoas que se casam com os bens, onde compartilham tudo, todos os bens. E isso é o certo, porque um verdadeiro casamento é uma aliança íntegra. Tem pessoas que casam parcialmente, ou seja, aquilo que é meu e aquilo que tu consegue por tua conta te pertence. Mas isso não é um casamento verdadeiro. Um casamento verdadeiro, ele tem que confiar. Ele tem que confiar. Ninguém casa em Cristo com a dúvida de que essa pessoa irá lhe trair amanhã. E ali eu vou separar aquilo que é meu, aquilo que é teu. Não. Mas, assim como existem alianças de bens parcialmente, existem parcerias no qual pessoas devem entender, se querem ser abençoados por Deus, essas parcerias devem funcionar como Jacó e um Labão. Ou seja, Jacó, ele não compartilhou tudo aquilo que recebia por parte de Deus com Labão. Não. Não. Havia entre ambos uma parceria, um trato. Porém, o que era de Labão, era de Labão. E o que era de Jacó, era de Jacó. E sendo assim, Deus pode abençoar uma pessoa que lhe pertence. Porque se você não possui uma aliança parcial com pessoas de jugo desigual, essa pessoa vai ser usada contra a tua vida, para você não ser abençoado como você deveria ser abençoado. Consegue entender isso? Porque muitas das vezes, um jugo desigual entre um Labão que não teme a Deus e um Jacó que teme a Deus pode impedir a bênção plena de Deus. E se houver uma aliança, que fazer nesse caso com uma pessoa, deve ser uma aliança parcial. Vocês devem entender e separar o que é aliança parcial e aliança total. Pois deve ser feito para esse tipo de pessoa, quando haja um jugo desigual, uma aliança parcial, para que aquilo que você receba não venha interferir sobre erros e tolices do outro. Por quê? Porque Satanás vai usar e reivindicar os erros da pessoa com quem você está aliançado. Cuidado com as alianças.
Cuidado com as alianças. Às vezes, vocês podem estar com uma parceria, com uma pessoa que não serve a Deus. Bom, até um certo ponto é possível. Se essa aliança, se essa parceria é parcial e não total. Recebeu essa direção de Deus? Então, saiba que quando há uma parceria entre jugo desigual, Deus não quer abençoar quem não honra Ele. Deus não quer abençoar quem não honra Ele. Então, aprende a cuidar com os níveis de envolvimentos profissionais que você quer ter com pessoas que não temem a Deus. Sejam vigilantes. Sejam vigilantes, meus amados. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e pedir ao Senhor direção sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Oremos. Pai Celeste, é muito provável que existem pessoas aqui que estão quebradas financeiramente e se perguntem por quê? Pois se entenderam essa mensagem, então também entenderam por parte sua que é necessário adquirir a sabedoria. E o preço da sabedoria, muitas das vezes, é cara. Aprender acerca das coisas do Senhor, há um preço que pagar. O preço da sabedoria, às vezes, é o deserto, é comer sal com a família, antes de ser próspero. Porque o Senhor tem prazer em prosperar essas vidas. E existe promessa, Senhor, para quem me vê. Existe sim uma promessa de que você não estará em cauda, mas sim Deus os colocará como cabeça. Dentro do assento, dentro da área em que Deus quer vos fazer assentar. Nem todos são chamados a ser milionário. Nem todos são chamados a ser ricos. Mas que não lhe faltará nada e que não pedirá emprestado, mas emprestará, isso é uma promessa. Sendo assim, meu Senhor, eu quero pedir em Teu nome que o Senhor possa aquietar esse coração, que ainda se preocupa pelos dias da manhã. Mas em vez de se preocupar dos dias da manhã, que essa pessoa procure entender o que o Senhor tem para lhe falar no dia de hoje. Que essa pessoa lance seu pão sobre a revelação, quando este se predispõe em querer ouvir as revelações do Senhor. Quando essa pessoa se predispõe a querer conhecer o Deus que move as águas e faz fluir as águas para que o pão se multiplique. Se essa pessoa entender, meu Senhor, se essa pessoa entender e querer a sabedoria, certamente o sobrenatural sobrevirá para essa vida que está me vendo. Pois, Pai, prospera os que entendem e querem
serem sábios. Prospera aqueles que desejam optar pela sabedoria antes de querer optar pela riqueza. Pois porque Salomão pediu sabedoria em primeiro lugar, Deus estimou que a riqueza poderia lhe alcançar. Porque assim Salomão seria apto em gerenciar e administrar o grande, o muito por parte de Deus. Prospera, Senhor, os membros da UC. Prospera-os, Senhor, porque eu creio que estes estão sendo ensinados a serem sábios, em primeiro lugar. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe agradeço. Amém e amém.